Congresso Brasileiro aprovou em outubro um novo texto para a lei do inquilinato com a intenção declarada de facilitar a vida dos locadores, estimulando a oferta de novos imóveis para aluguel. Se as novas normas facilitam a vida dos locadores, isso significa que elas podem complicar a dos locatários? Nós debatemos este assunto no programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Conseguir um imóvel para alugar, residencial principalmente, nas grandes cidades brasileiras, nem sempre é uma tarefa fácil. Contraditoriamente, no entanto, estatísticas indicam que há pelo menos 3 milhões de imóveis vazios nas regiões metropolitanas, por causa do desinteresse de seus proprietários em alugá-los. Resolver esse aparente impasse foi um dos objetivos declarados pelos autores das propostas de mudança na lei do inquilinato. O texto foi finalmente aprovado em outubro pelo Senado, depois de já ter passado pela Câmara dos Deputados. Entre as mudanças aprovadas está a que torna mais fácil despejar um inquilino indesejável. As mudanças complicam a vida de quem mora de aluguel? Qual a repercussão sobre os imóveis comerciais? Esse é o nosso debate de hoje. Nossos convidados são o juiz Geraldo Luiz Ribeiro, do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte, e o advogado Leonardo de Faria Beraldo, que é segundo secretário do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e professor universitário. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. O senhor é diretor do Instituto dos Advogados já há um bom tempo? Já desde 2004. E professor em qual faculdade, professor? Eu leciono na Newton Paiva, no UniBH, graduação e pós-graduação na Milton Campos e no CAD. Doutor Geraldo, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor já está na magistratura há quantos anos, doutor Geraldo? Já estou há 11 anos na magistratura. 11 anos. Antes de chegar a Belo Horizonte, rodou por quais comarcas? Inicialmente fiquei aqui mesmo por 5 anos, depois passei 3 anos na comarca de Frutal e mais 3 anos na comarca de Ouro Preto. Perfeito. Para abrir o debate, nós ouvimos o presidente da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, Ariano Cavalcante de Paula, e também o deputado estadual Délio Malheiros, da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa de Minas. Acompanhe as posições de um e de outro. Eu acho que a lei traz segurança jurídica, dá mais celeridade ao processo e vai fazer com que o mercado seja aquecido com novos imóveis para locação. Portanto, essa nova lei vai dar mais transparência nessas relações, vai tornar mais ágil o processo judicial de desocupação do imóvel e o inquilino também terá mais garantias se ele for um inquilino adimplente, se ele pagar em dia as suas obrigações. Na medida que a relação jurídica dessas partes, ou seja, do locador e locatário, inquilino, passa a ser mais segura, a imobiliária também é beneficiada na medida que ela tem um ambiente melhor para administrar, menos inseguro, menos burocrático, né? E, portanto, muito mais eficaz para a administração do dia a dia da locação. Doutor Leonardo, nós ouvimos aí duas posições do deputado Délio, que é um tradicional defensor do consumidor e do representante empresarial, e há uma certa unanimidade na defesa da nova lei. Ela realmente traz muitas mudanças e, como anunciado por alguns parlamentares, ela tem expressamente esse objetivo de ampliar as garantias para o locador, na avaliação do senhor? Sem dúvida, quero mandar meu abraço para o amigo Délio Malheiros. Sem dúvida, essa lei veio beneficiar o locador e, a meu ver, com toda razão, tem que beneficiar o locador mesmo, porque ele se arrisca. Ele pega o imóvel dele, entrega para uma pessoa, um estranho, que ele nunca viu, a imobiliária dele vai colher alguns dados de segurança, vai buscar um fiador, mas muitas vezes ele vive, a única renda desse locador é a renda do imóvel, do aluguel do imóvel. Então ele precisa de ter essa garantia. Por isso que, a meu ver, com toda razão veio essa nova lei e trazer algumas novidades, não são tantas assim como nós vamos debater durante o programa, mas tem algumas novidades, né? Então, portanto, eu vi com bons olhos essa nova lei, porque temos que começar a fazer lei no Brasil para beneficiar o credor e não lei para proteger o devedor.
Doutor Geraldo, o senhor, como juiz, certamente já teve que tomar mais de uma decisão com base na lei do inquilinato. Na avaliação do senhor, essas mudanças introduzidas, elas vêm, vamos dizer, até facilitar a tomada de decisões ou desequilibram as relações entre locatário e locador? Trata-se de um projeto de lei que está em tramitação no Senado e será encaminhado para o presidente da República para sanção ou para veto. Se o texto for aprovado da forma que está, trará algumas modificações que terão repercussão na relação de locação. Mas me parece que para o inquilino que cumpre as suas obrigações, que não falta com pagamento de seus aluguéis, não terá muita repercussão. A relação continuará normalmente entre o locador e isso como em qualquer relação contratual. Como né? Se as em duas qualquer partes relação contratual. Cumprem bem, se as duas partes cumprem bem o acordado, não há problema. Sim. Agora, nos casos em que houver descumprimento do pagamento dos aluguéis, ou seja, para o inquilino inadimplente, a lei traz alterações na medida em que agiliza o processo de despejo desse inquilino, desse inadimplente. É esse o ponto, a principal mudança que o novo texto da lei está trazendo na avaliação do senhor? Essa é uma das principais mudanças que a lei traz. A meu ver, são 3 pontos que a lei traz alterações significativas. Na questão da exoneração do fiador, em algumas hipóteses, o fiador pode se exonerar, como, por exemplo, quando o contrato de locação for prorrogado por tempo indeterminado, nessa indeterminação, o fiador pode solicitar que seja exonerado de suas obrigações e fica sujeito aos efeitos da fiança ainda por 120 dias. Sim. Nesses casos, por exemplo, em que o contrato não tem garantias e o inquilino deixa de pagar os aluguéis, pode ser decretado liminarmente o seu despejo. Despejo, né? E ele tem que desocupar o imóvel no prazo de 15 dias. Atualmente, o que a lei diz? Ele não teria esse prazo de 15 dias? Bom, ou ele pode ir adiando isso indefinidamente? Atualmente, esse despejo liminar é previsto já na lei. Porém, o projeto acrescentou outras hipóteses em que esse despejo liminar pode ser concedido pelo juiz. E dentre essas hipóteses está a possibilidade da falta de pagamento dos aluguéis nos casos em que o contrato não tem garantia. Garantias, né? As garantias previstas na lei são 3, a caução, fiança e o seguro de fiança. Então, não havendo nenhuma dessas garantias no contrato, o locador pode requerer o despejo sumário do inquilino que não cumprir com as suas obrigações. Nós vamos falar das outras mudanças que o senhor tocou no próximo bloco. Doutor Leonardo, essa mudança da exoneração do fiador, na avaliação do senhor, ela muda significativamente a relação ou nem tanto? Não muda, porque até como nós conversávamos antes do programa começar, são duas as chamadas novas hipóteses de exoneração do fiador. A primeira é quando existe ele é fiador, por exemplo, de marido e mulher. Ocorre a separação deles, ou divórcio, ou então ele é fiador de um casal que vive em união estável e ocorre a separação, o fim dessa união estável. Muitas vezes esse fiador é o pai ou a mãe de um deles. Então, e quem vai ficar no imóvel é o outro. Né? O fiador é o pai da esposa. Quem vai ficar no imóvel é o marido. Quer dizer, então, que seria razoável você exigir que o pai da esposa, seja fiador do ex-marido? Não dá. Então, ele pode se exonerar desde que
faça isso nas formas da lei e fique ainda vinculado por 120 dias ou 60 dias, salvo engano. Eu vou interromper o senhor e nós vamos começar o próximo bloco